Presidente Lula e outras autoridades saem em defesa do ministro Alexandre de Moraes e reafirmam soberania do Brasil após Estados Unidos aplicarem Lei Magnitsky. E você vai ver ainda. Donald Trump formaliza tarifas de 50%, mas deixa 700 produtos brasileiros isentos de sobretaxa. E ainda, desemprego cai no Brasil e atinge a menor taxa da série histórica. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Você fica muito bem informado a partir de agora. O presidente Lula prometeu defender a soberania do Brasil perante os Estados Unidos depois de Washington confirmar tarifas punitivas contra o país e contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O STF divulgou uma nota manifestando solidariedade ao ministro. Lula afirmou nesta quarta-feira que lutará pela soberania do povo brasileiro. A afirmação foi feita após o governo dos Estados Unidos anunciar uma sanção punitiva contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e horas mais tarde, oficializar, por meio de uma ordem executiva do presidente Donald Trump, a taxação de 50% sobre produtos vendidos pelo Brasil, que contém, entretanto, uma lista de quase 700 exceções. Eu estou saindo daqui com pressa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania, a soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Na noite desta quarta, Lula emitiu uma nota oficial. O presidente destacou que o Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes. A nota assinada pelo presidente ainda considera injustificável o uso de argumentos políticos para validar medidas comerciais anunciadas pelo governo norte-americano contra as exportações brasileiras. O governo também aponta disposição a negociar apenas aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos. Em uma entrevista também nesta quarta, Trump fez críticas ao BRICS, grupo do qual o Brasil é fundador, juntamente com Rússia, Índia e China. Bem, estamos negociando agora e também é o BRICS, sabe? Eles têm o BRICS, que é basicamente um grupo de países que são anti-Estados Unidos. E a Índia é membro disso, acredite. É um ataque ao dólar e não vamos deixar ninguém atacar o dólar. Então é em parte o BRICS e é em parte a situação comercial. É um déficit. Tínhamos um déficit tremendo. O STF divulgou na noite desta quarta-feira uma nota à imprensa na qual manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Na manifestação, a Corte declara que todas as decisões tomadas por Moraes foram confirmadas por votações colegiadas. O STF também acrescentou que vai continuar cumprindo o seu papel constitucional. Esta é a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida à Lei Magnitsky. Na lista estão autoridades de países como China, Rússia, Bulgária, Camboja, Cuba, Libéria, Paraguai, entre outros. Todos os bens e participações de Alexandre de Moraes que estão nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de cidadãos americanos estão bloqueados. Para trazer uma análise e explicar melhor para a gente os impactos dessa lei na vida do ministro e também os riscos dessa medida atingir outras autoridades, vamos falar agora com a professora pós-doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Professora, muito bom dia. Bom dia, Tabata, para você e bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Professora, antes de tudo, muito obrigada por aceitar falar conosco. Eu sei que você está numa viagem, mas mesmo assim se dispôs a trazer a sua análise, explicar melhor para a gente o que é essa lei, os riscos, os impactos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a Lei Magnitsky, ela foi desvirtuada, professora, ao ser aplicada a Alexandre de Moraes? Explica melhor para a gente, por favor. Vamos lá, Tabata, a gente precisa entender o que é essa Lei Magnitsky, né? Então, a lei foi criada justamente para imputar responsabilidade econômica financeira naquelas pessoas que, por venham atacar os direitos humanos e justamente fazer uma corrupção dentro de um determinado país ou de uma determinada sociedade.
qual que é a grande questão, como você estava colocando aí, nesse momento inicial? A questão é que ela foi aplicada em regime onde a gente encontra uma ditadura, violações sistemáticas de direitos humanos, onde não há dúvida que existe essa violação de direitos humanos na perspectiva de haver tortura, assassinatos, desaparecimento forçado de pessoas e, inclusive, casos de corrupção em relação justamente a essa questão de termos uma corrupção já reconhecida, de uma intromissão no poder executivo, no poder judiciário. Nesse momento em que essa é aplicada essa lei para o ministro Alexandre de Moraes, nós não há comprovação de fato de casos objetivamente falando de violação de direitos humanos e sequer uma manifesta do poder executivo no poder judiciário que possa dar com a argumentação de uma corrupção. Então, o que a gente está observando é uma certa fragilidade no discurso do Trump em relação à dessa lei para o Alexandre de Moraes. E aí, será que de fato estamos frente a um caso que deveria ser aplicada essa lei? Ou será que deveria analisar um pouco mais sobre a questão do quê? Sobre a questão de se ter um pouco mais elementos em relação à violação dos direitos humanos, ou uma nítida intromissão de soberania do carreiro. Então, é uma análise bem complexa que demanda um pouco mais de atenção, porque nesse caso brasileiro, não é igual a aplicação que tivermos para outros países. Professora, nós estamos com um probleminha na conexão, mas deu para entender bem tudo isso que você trouxe para a gente. Eu ia te perguntar se isso se caracteriza como um ataque mesmo à nossa soberania, à independência das nossas instituições. Bom, Tabata, vamos lá, tá? A gente precisa entender o timing que foi proposto justamente essa medida contra o Alexandre de Moraes. O timing que eu me refiro é justamente a partir do momento que o Trump assinou aquele decreto executivo, aquela ordem executiva, também de imposição das tarifas de 50% a determinados produtos brasileiros. Por consequência, o que a gente analisa de fato é que esse timing vem corroborando com a ideia de uma nítida pressão em termos de processos em andamento no Supremo Tribunal Federal, de maioria do ministro Alexandre de Moraes, em relação às Big Techs. E a gente tem que lembrar que as Big Techs são as financiadoras e principalmente a estrutura basal que sustenta o governo do Donald Trump. Por consequência, o que a gente analisa, que a imposição de tarifas, a ação dessa lei Magnitsky, em concomitância de tempo, também vem a ser de pressão para o Brasil e quase uma nítida e indiretamente ameaça a soberania brasileira. Nenhum país, eu acho importantíssimo destacar, frente à teoria das relações internacionais e frente à internacional, de fazer ingerência nos assuntos internos de outro Estado, e muito menos em judiciais, como é o que a gente está observando. Tanto é verdade que o poder de negociação para o Brasil fica muito diminuto, porque a gente não pode negociar o nosso processo judicial e muito menos o poder executivo, a partir da diplomacia, negociar processos que estão em andamento em uma independência dos poderes, que é o caso brasileiro, no poder judiciário. Então, não tem como negociar com o Trump na matéria. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, ainda que nós temos sim afronta a nossa soberania nacional. Como que essa sanção, professor, ela vai impactar a vida do ministro? E também uma outra pergunta que eu emendo, se há risco dessa sanção, dessa lei se ampliar e ele acabar aplicando tanto a outros ministros como a políticos, autoridades brasileiras ou até mesmo a jornalistas? Bom, vamos lá. Então, Tabata, o que é essa lei Magnitsky? É uma morte da pessoa. O que ela impede? Ela impede que a pessoa tenha bens ou patrimônio no contexto dos Estados Unidos. Se porventura, ela tiver bens ou patrimônio, esses bens e patrimônios vão ficar suspensos, vão ficar bloqueados pelo FED, basicamente pelo Banco Central dos Estados Unidos e também pelo Secretaria do Tesouro americano. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que ela faz também? Faz com que haja uma dificuldade do ministro, de qualquer pessoa que tenha essa lei, ter uma bancos que têm atuação nos Estados Unidos. Aqui nesse ponto, a gente demanda um pouquinho mais de atenção, porque as pessoas tendem a achar que são bancos
os Estados Unidos, isso não pode ter como isso. São bancos dos Estados Unidos e também aqueles bancos que estejam autorizados a operarem nos Estados Unidos. Então, não são apenas bancos dos Estados Unidos que têm com que o Alexandre de Moraes tenha, por assim dizer, uma movimentação bancária. E um segundo ponto também, qualquer cartão de crédito que tenha, por assim, uma bandeira, né, efetivamente, de empresas dos Estados Unidos ou que atuem nos Estados Unidos, também imposta com que o Alexandre tenha essa movimentação de crédito, essa utilização. Lembrando sempre que pode ser um cartão emitido pelo Brasil, mas que tenha a bandeira de uma empresa dos Estados Unidos ou uma empresa que atue nos Estados Unidos. Quarta restrição que a gente tem é a questão que ele não pode se utilizar de prestação de serviços de empresas, principalmente de Big Techs, sede nos Estados Unidos, como por exemplo a Meta, como por exemplo o Google, como por exemplo a Uber e outras empresas também. Então isso é importantíssimo destacar, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Não pode entrar nos Estados Unidos, ele já não podia porque seu visto tinha sido revogado. Mas outro ponto da sua pergunta em relação à segunda questão, se pode-se ter uma aplicação para outros ministros? Sim. O Felipe Martins, que é uma pessoa que está fazendo, né, essa movimentação no governo Trump para ser imposta a lei Magnitsky, ele fala que tem mais de 20 pessoas na lista inteira dos Estados Unidos a ser aplicada essa lei Magnitsky. Nós não estamos certo. Eu não sei se nós perdemos a conexão com a professora Priscila Caneparo. Eu vou pedir para a nossa produção tentar entrar em contato com ela novamente para a gente finalizar. Teria mais uma pergunta para ela com relação às Big Techs. Professora, você nos ouve? Professora, por favor, pode só repetir o finalzinho que você estava falando sobre o Felipe Martins, que está fazendo essa ponte, né, pressionando essas sanções. E você havia dito também que mais 20 nomes estavam numa lista também para serem sancionados, é isso? Eu acho que a professora não está nos ouvindo, não tem problema, a gente tenta novamente a conexão com ela. Mas ainda falando sobre esse assunto, eu vou mudar de câmera, porque depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, várias autoridades brasileiras se mobilizaram e saíram em defesa do ministro e também da independência do Supremo Tribunal Federal. Além de ministros da Corte Suprema, autoridades, aliás, dos poderes executivo e legislativo também se manifestaram. O presidente Lula se solidarizou com Moraes e classificou a interferência de Trump como inaceitável. Ele afirmou que o governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e o nosso povo em defesa dos próprios interesses. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também expressou sua indignação e postou nas redes sociais que, como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou que Moraes conduz com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que Alexandre de Moraes é um cidadão brasileiro e que não é necessário concordar com todas as suas decisões para repudiar a medida imposta pelos Estados Unidos ao ministro da nossa Suprema Corte e que suas funções, de acordo com as nossas leis, gostamos ou não delas.
E por parte da oposição, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do partido do ex-presidente, o PL, afirmou que Alexandre de Moraes é um dos maiores juristas do país, extremamente competente, e afirmou ainda que Donald Trump tem que cuidar do seu país, os Estados Unidos. E veja a seguir, Donald Trump formaliza tarifas de 50%, mas deixa 700 produtos brasileiros isentos de sobretaxa. E antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná, 17 graus neste momento. Vamos abrir a tela para ver a câmera ao vivo. Olha só que céu bonito, bem azul. Nós voltamos no próximo bloco. Não saia daí. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. O anunciado tarifaço saiu antes da hora, mas o decreto do presidente americano Donald Trump, que oficializa um aumento tarifário de 50% sobre produtos brasileiros, deixou alguns setores de fora. A entrada em vigor das sanções impostas em retaliação pelo julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou para a próxima semana. Um total de 694 produtos ficaram de fora da ordem executiva assinada nesta quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevando o valor da tarifa de importação de produtos brasileiros para 50%. Entre as exceções estão produtos como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes. Também ficaram de fora do tarifaço produtos como polpa de madeira, celulose, metais preciosos, energia e produtos energéticos e fertilizantes. Mas café, frutas e carnes não estão entre as exceções aplicadas pelos Estados Unidos e serão taxados em 50%. A medida entra em vigor em 7 dias, ou seja, em 6 de agosto. A Embraer ficou livre da taxação. Para a fabricante brasileira de aviões, a liberação é o reconhecimento da importância estratégica das atividades da empresa para Brasil e Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que as isenções dadas a alguns setores por Donald Trump são apenas o ponto de partida da negociação. Ele pontuou que as medidas anunciadas ainda têm, abre aspas, muita injustiça, fecha aspas. E o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, encerrou ontem o ciclo de alta iniciado em setembro do ano passado e manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 15%. E nos Estados Unidos, o Banco Central americano manteve as taxas de juros inalteradas pela 5ª vez seguida, em um novo desafio à pressão do presidente Donald Trump para reduzi-las. A autoridade monetária manteve as taxas de referência em um intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. O Canadá pretende reconhecer o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, marcada para setembro. A declaração foi feita pelo primeiro-ministro Mark Carney em uma mudança política drástica e imediatamente rejeitada por Israel. Carney afirmou que a medida é necessária para preservar a esperança de uma solução de 2 estados para o conflito israelense e palestino, um objetivo canadense de longa data que, segundo ele, está se erodindo diante de nossos olhos. Isso torna o Canadá o 3º país a tomar tal medida recentemente, após os anúncios da França e Reino Unido. Carney disse que o agravamento do sofrimento dos civis em Gaza não deixa margem para atrasos na ação internacional coordenada em prol da paz.
O premier afirmou que a intenção do Canadá se baseia no compromisso da autoridade palestina com as reformas tão necessárias, se referindo à organização liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, que governa partes da Cisjordânia. Carney também afirmou que a iniciativa se baseava na promessa de Abbas de realizar eleições gerais em 2026, nas quais o Hamas não possa participar, além de desmilitarizar o Estado palestino. O Hamas é o grupo islamista que controla a faixa de Gaza desde 2007. Em um telefonema, Abbas saudou a posição histórica do Canadá de reconhecer o Estado palestino, o que, segundo ele, fortalecerá a paz, a estabilidade e a segurança na região. Israel rejeitou imediatamente a iniciativa, afirmando que reconhecer um Estado palestino na ausência de um governo responsável, instituições funcionais ou liderança benevolente, recompensa e legitima a barbárie do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando militantes do grupo mataram mais de 1.000 pessoas em território israelense e fizeram mais de 250 reféns. E a deputada federal foragida do Brasil, Carla Zambelli, presa em Roma, vai depor na Itália amanhã, dia 1º de agosto. No interrogatório, a justiça italiana vai perguntar se ela prefere voltar ao Brasil ou passar por um processo de extradição. Se ela ficar na Itália, o juiz deve decidir se vai ficar presa ou terá medidas cautelares enquanto aguarda o resultado do processo. Os trâmites para concretizar a extradição podem demorar de 1 ano e meio a 2 anos de prisão. E o desemprego caiu no segundo trimestre do ano, a menor taxa da série histórica do IBGE, e o número de ocupados bateu recorde. A PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, apontou que a taxa de desemprego no Brasil foi de 5,8% no segundo trimestre deste ano. A taxa do trimestre encerrado em junho foi a menor da série histórica iniciada em 2012. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em março, houve queda de 1,2 ponto percentual e a taxa de desocupação, que era de 7%. Ao todo, 6.300.000 pessoas ainda estão sem emprego no país, o que representa uma queda de 17,4% ou mais 1.300.000 pessoas em relação ao trimestre anterior. No trimestre encerrado em junho, a população ocupada foi estimada em 102.300.000 pessoas, que significa um novo recorde da série histórica, iniciada em 2012. A alta foi de 1,8% no trimestre e subiu para 2.400.000 pessoas ocupadas no ano. Com isso, 58,8% das pessoas com mais de 14 anos, ou seja, em idade de trabalhar no Brasil, estão empregadas. E entre os empregados com carteira assinada, o número de profissionais chegou a 39 milhões, também no maior patamar da série. Só fazendo uma correção, os trâmites, ainda falando sobre a deputada Carla Zambelli, os trâmites para concretizar a extradição podem demorar de 1 ano e meio a 2 anos, como eu disse, não 2 anos de prisão. E olha, a gente encerra esta edição agora com imagens ao vivo do céu da capital paulista, região central da cidade. Neste momento, 17 graus, máxima de 19. Tá friozinho, mas o tempo tá bem melhor do que ontem. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quinta-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até lá.